E, meus amados, às vezes acontecem algumas coisas um tanto estranhas na vida da gente, né? Mas a gente pode perceber as mãos de Deus em tudo. Na semana passada, o pastor Douglas trouxe uma mensagem maravilhosa sobre uma base num personagem bíblico chamado Abraão. E um sermão que nós chamamos sermão biográfico, quando o sermão é baseado na história bíblica de um personagem bíblico, e foi um verdadeiro banquete que desceu do céu para nós aqui na quinta-feira passada. Eu fui muito ministrado por aquela palavra, creio que todos que estavam também foram. E quando o pastor Douglas terminou a ministração, desceu ali, estava do meu lado, eu dei um abraço nele, dei os parabéns para ele, agradeci pela mensagem e disse para ele: meu pastor, te ouvindo pregar, me deu uma vontade de pregar sobre José, pregar sobre Abraão, deu vontade de pregar José. Na próxima escala, quem sabe que eu tiver, eu vou pregar sobre José. Fui para casa, acabou o culto, estava uma bênção. Eu tenho costume chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é abrir o celular lá para ver se é a escala, né? A primeira coisa que eu faço quando chego em casa, olhar a escala. E, para minha surpresa, eu estava escalado. Eu disse: a próxima vez já é a próxima quinta. Disse: bom, já tinha a palavra, né? Aqui no altar mesmo já tinha a palavra. Então, dá para se dizer que é uma continuação até do sermão do pastor Douglas, né? Na mesma linha ali de um personagem bíblico, um sermão biográfico. E creio que meu desejo, meu pedido a Deus é que, assim como foi uma bênção a ministração, como foi um banquete da parte de Deus para nós, que seja também nessa noite. Não por causa do pastor Douglas, não por causa do pastor Marco, mas pela poderosa palavra de Deus, pela ação do poderoso Espírito Santo e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, o título da mensagem de hoje é Do Fundo do Poço ao Palácio. Do fundo do José, do fundo do poço ao palácio. Eu gostaria de trazer algumas considerações introdutórias, bem rapidinhas, como nós vamos tratar de um personagem bíblico, para nós entender em que contexto se passou essa história. José, ele era bisneto de Abraão, primeiro, né? Ele era bisneto de Abraão. E de José vem duas das tribos de Israel, dos dois filhos deles, Manassés e Efraim. Vem duas das tribos de Israel, pela descendência de Jacó, seu pai. Segundo, José, ele era o filho preferido, um filho amado por Jacó, o que causava ciúmes nos seus irmãos. E isso teve uma influência muito grande na vida de José e de toda a história, né, que decorreu. Terceiro, uma das tantas qualidades que José tinha era a perseverança. Entre tantas qualidades, o pastor Douglas semana passada enfatizou bastante a fé de Abraão. Entre tantas qualidades que Abraão tinha, ele trabalhou muito a questão da fé, e hoje nós vamos entender um pouco mais de várias qualidades de José, mas principalmente a sua perseverança. E uma coisa interessante que também vale falar, e nós vamos ver ao longo da mensagem, que faz uma relevância bem grande, é que no período de José não existia palavra escrita, não existia ainda o Antigo Testamento. A lei vai ser dada a Moisés mais de 400 anos depois. Então eles não tinham Bíblia nenhuma, eles não tinham livro sagrado escrito. E isso traz uma relevância muito grande que nós vamos ver ao longo da mensagem. Quarto e último. Então, o período que nós vamos analisar da vida de José não é toda a vida de José. Até porque ela é bem extensa e daria algumas pregações, né? Quem sabe algum dia eu prego outro período aí da vida de José. Mas nós vamos analisar dos 17 aos 30 anos dele, que foi do período do fundo do poço até o palácio. Então nós vamos meditar nesse período da história de José. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria de estar lendo Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao versículo 7. E já quero agradecer ao pessoal da nossa equipe aí do audiovisual. Eu fiz umas imagens aí para o irmão Walter, já mandei, vai ficar passando no telão aí, de todos os passo a passo desse período aí. Muito obrigado a essa equipe abençoada por Deus, esse telão, nós temos aí, vamos usar, né, pastor? Vamos lá, vamos incentivar os pregadores a usar também aí, estava falando com o irmão Walter sobre isso.
Então vamos lá. O primeiro período, amados, é o período do fundo do poço de José. Diz o seguinte a palavra de Deus, Gênesis 37, 5 até o 7. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando uns feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Amados, este primeiro momento, uma coisa interessante, que quando José vai ter dois sonhos, que naquele momento, nem José, Deus deu o sonho para José, mas Deus não deu a interpretação, nem para José, nem para Jacó, nem para ninguém naquele momento. E isso fez com que os seus irmãos ficassem ainda mais furiosos e passaram a odiar ele ainda mais. Era algo que nós sabemos que na história, que lá na frente nós sabemos que os seus irmãos vão se curvar, os seus pais todos eles vão se curvar diante dele. Mas naquele momento ninguém sabia. E José, na sua inocência, conta o seu sonho aos seus irmãos, né, porque foi um sonho da parte de Deus. E eles entendem aquilo como uma ofensa. Ainda mais naquela época que os irmãos mais velhos é que tinham a herança, que tinham a bênção, e ele eram os mais novos. Então, naquele momento, aconteceu que eles ainda se enfureceram ainda mais, porque Jacó gostava mais de José, dava mais atenção para José, e os seus irmãos já tinham ciúmes e passaram a ter ódio. E aqui já vai uma primeira aplicação para nós, para os nossos dias, já nesse primeiro tempo aqui, que é uma aplicação bem interessante, que nós não devemos ter nem ciúmes nem ódio. Quando nós vemos alguém, um irmão na igreja, um familiar, algum amigo prosperar no ministério da igreja, financeiramente, no casamento, tem pessoas que às vezes ficam com ciúmes. Mas por que isso não acontece comigo? Por quê? Por que isso não aconteceu com ele, não acontece comigo? Às vezes eu me esforço, acha que se esforça tanto, acha que tem mais direito, vê um irmão crescer no ministério. E eu gosto muito de uma frase que o pastor Paulo fala há muitos anos, e isso eu tenho como lema na minha vida. Eu ouvi isso, eu acho que há mais de 10 anos ele falar, que quando nós sentimos ódio por alguém, é quando nós bebemos veneno querendo que o outro morra. E o senhor tem muito razão, né? Nós temos que ver isso, é como beber veneno querendo que o outro morra. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos, e a pessoa não está nem aí para nós. Então já fica essa aplicação. Olha o erro, o primeiro erro dos irmãos de José, ter ciúmes e ter ódio de um irmão que estava de alguma forma se destacando. Amados, essa imagem aqui, José no fundo do poço, para nós refletirmos. Vamos ler Gênesis 37 e 28, depois vai voltar essa imagem aí. Gênesis 37 e versículo 28 diz o seguinte: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Irmãos, o contexto aqui, vamos ler só esse versículo para a gente não perder muito tempo em leituras. O contexto é o quê? Nós vimos ali que os irmãos já estavam enfurecidos com ele. Os irmãos já tinham ciúmes, tinham ódio dele. E então, em certo momento, pouco tempo depois desses sonhos, os irmãos estão apacentando o rebanho em alguma cidade próxima. E Jacó manda seu pai, manda José ir procurar os seus irmãos e ver como eles estão, como o rebanho está, algo normal daquela época. Então José, ele chega, ele tem 17 anos de idade e chega até os seus irmãos para ver como seus irmãos estão. Seus irmãos, cheios de ódio no coração, quando veem ele, decidem matá-lo. Lá vem ele, vamos matar ele. E um dos irmãos, Rubens, se levanta e diz: não façam isso. E só tem um de todos aqueles irmãos que vai contra aquela decisão. Então eles têm um atrito entre eles e pegam José e jogam José no fundo de um poço.
como na imagem. José chega para saber como seus irmãos estão. Chega com o coração aberto e é agarrado e jogado no fundo de um poço, como essa imagem. E José, mais na frente, lá a Bíblia vai dizer que José suplica, que José implora para que eles soltem ele, para que eles não façam mal para ele. Ele desesperado, suplicando, implorando para os seus irmãos, no momento que José tem a sua primeira grande traição. Neste momento, José sofre de algumas traições muito grandes que ele tem na vida. Ele é traído pelos seus próprios irmãos. A primeira grande decepção, a traição dos irmãos. E ele é jogado naquele poço, e o texto diz, a Bíblia narra, que passa uma caravana de ismaelitas, e por causa da intervenção de Rúben, então eles decidem não matá-lo, mas agarram ele e vendem ele como escravo. Daram uma cilada lá, uma mentira para o pai Jacó achar que ele foi devorado por feras, e o pai chora amargamente a morte do seu filho, e eles encobrem aquele pecado, aquela situação. Irmãos, olhando para essa imagem e pensando e analisando com a palavra, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação diante dessa situação? José se desesperou, ficou desesperado. E José poderia sair dali traumatizado. E José poderia ter mudado toda a vida dele por conta dessa traição, poderia ter se revoltado. Quantas pessoas a gente vê passar por traumas e nunca mais se endireitar na vida? Mas José, ele tinha um direcionamento. Lembra que eu falei que não tinha a palavra escrita ainda na época de José? Mas tinha a palavra gravada no coração. José, ele tinha uma promessa que um dia Deus fez para o bisavô dele, Abraão, que foi renovada em Isaac, que foi renovada em Jacó, que foi renovada em José. Não tinha a palavra escrita, mas tinha a palavra gravada no seu coração. Ele vivia debaixo de uma promessa, de uma palavra profética, de um Deus que tinha se revelado e que estava renovando aquela promessa. Graças a Deus nós temos a palavra hoje. Mas não adianta nós termos uma Bíblia, nós temos a palavra, mas a palavra não está dentro do nosso coração, não está dentro da nossa vida, nos transformando. E fica esse exemplo que a palavra ela tem que ser uma palavra viva dentro de nós, que transforme as nossas vidas, que mude a nossa conduta. Então, vamos seguir aqui o segundo período, o período da escravidão. Gênesis 39, versículo 1 até o versículo 4. Que diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, para onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era atraente e de boa aparência. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Amados, José sai traumatizado daquele poço e começa uma peregrinação como escravo. Essa imagem nos faz pensar, acorrentado, como escravo. Ele não sai morto, mas ele sai como escravo. Ele é vendido para esse homem. E escravo, ele não tem salário. Escravo, ele não tem patrimônio. Escravo, ele não tem bens. Escravo, ele não prospera financeiramente. Ele é escravo, ele é um patrimônio de alguém. Ele era patrimônio de Potifar. E olha que interessante, amados. Algumas coisas me chamam muito a atenção, entre tantas lições que poderíamos ter dessa parte do período da escravidão. Uma delas é que
nós não vemos nenhum relato de murmuração de José. Eu reli, eu não achei murmuração de José. Eu não achei relatos de José murmurando, de José reclamando: por que isso, meu Deus? Por que os meus irmãos me traíram? Por que eu fui parar no fundo daquele poço? Por que eu fui vendido como escravo? Por que eu estou aqui fazendo prosperar algo que nem é meu? E o texto diz que tudo prosperava onde José botava a mão, prosperava. Mas a prosperidade não era riqueza para José, era riqueza para Potifar. E mesmo assim José se dedicava. E a Bíblia diz que ele servia a Deus e servia o seu Senhor. Servia a Potifar. Se dedicava. E o texto diz que o Senhor estava com José de modo que este prosperou. Mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio à separação abrupta da sua família, ser arrancado da sua família, mesmo em meio à saudade, mesmo em meio às dores, Deus estava com José e este prosperou. Aleluia. Vamos mais um pouquinho, amados. Gênesis 39, 9 ao 14. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam este hebreu, nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. José sai do poço, é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, começa a trabalhar, Deus prospera, ele vai morar na casa do seu Senhor prospera, as coisas vão dando bem. É um escravo, longe da sua família, mas está vendo as coisas prosperar. Governa, vira o administrador de tudo que Potifar tinha. E começa a ser tentado e provado e perseguido pela esposa de Potifar. Ele começa a ser assediado pela sua patroa. E o texto diz que dia após dia, constantemente. E o texto também disse antes ali que ele era um homem bonito, atraente. Está no texto, a Bíblia explica. E aquela mulher começou a se sentir atraída por ele. E quanto mais ele recusava, mais ela se sentia atraída por ele. E é muito lindo o trecho que diz que como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mais uma vez, não tinha a palavra escrita, não estava escrito em lugar nenhum, é pecado isso. Mas tinha no coração dele, ele sabia que era errado. Veja que ele se nega, ele diz: como poderia eu pecar contra Deus? Como poderia eu fazer algo tão perverso contra o meu Senhor, que tem sido tão bom comigo, que tem confiado tudo a mim? Olha a consciência daquele homem, olha a luta. Ele fugia da mulher, ele tentava fazer de tudo, de não estar num ambiente sozinho com ela, ele se espreitava, ele evitava, até que chega certo momento que acontece uma situação que ele não podia controlar, e a arma essa cilada para ele. E agora é a segunda grande traição. Primeiro ele foi traído pelos irmãos, agora ele foi traído pela sua patroa, pela sua chefe. Ela trai ele, ela mente, ela arma uma cilada. E aquele José que não murmurou, depois de tudo tinha acontecido, que foi fiel a Deus, que foi fiel ao seu Senhor, que tinha as leis de Deus gravadas no seu coração, na sua mente, cai numa cilada.
e é jogado na prisão, e é jogado injustamente na prisão, e nós passamos para o terceiro período, o período da prisão, depois da segunda traição. Olha essa imagem, irmãos. Um homem de Deus jogado num calabouço. Aquelas prisões na época eram calabouços, às vezes subterrâneas, sujas, imundas, mal cuidadas, e aquele homem inocente sofrendo. Mais uma vez eu procurei, e não achei na Bíblia a murmuração de José. Agora de escravo, ele vira prisioneiro. Gênesis 40, versículos 13 e 14. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão. Amados, o que acontece? José é preso injustamente. Potifar pega ele e joga na prisão do rei, do Faraó. E lá ele fica preso um tempo. A gente sabe pela Bíblia que pelo menos mais de 2 anos ele fica ali naquela prisão. E em seguida que ele está na prisão, vão presos o copeiro e o padeiro do rei. Eles aprontam lá para o rei e o rei manda eles para a cadeia. E esses 2 homens, eles têm 2 sonhos. E aqui está narrado o sonho daquele que foi um sonho que Deus usou, agora sim Deus usou José para revelar. Os 2 sonham, ficam angustiados, e José lá na prisão revela esse sonho dos 2. Ele diz que um dentro de 3 dias ia ser restaurado, que era o caso desse, e do outro dentro de 3 dias ia ser enforcado. O faraó ia restituir um e ia acabar com a vida do outro. E a Bíblia diz que isso se concretizou. E a Bíblia diz que lá na prisão, nessa situação deplorável, José ele vira o chefe da prisão. Mas ele não era um chefe que nem dessas facções, né? O evangelista Meirelles, que tem experiência lá no Rio, né, irmão? Que sabe bem em São Paulo, lá aquelas facções, aquelas cadeias lá. Ele não era um faccionado, líder de cadeia, faccionado. Ele era um líder bom. Ele comandava a prisão, mas ele não era um criminoso. Ele que mandava e desmandava lá na prisão. Deus prosperou José. Lá na prisão, Deus usou José. Lá na prisão, as bênçãos de Deus estavam sobre José. E de novo, como eu falei, vou repetir, não achei murmuração. Então ele revela os sonhos desses 2 homens. E este copeiro, ele é restaurado, se concretiza. Faraó chama, Faraó restitui ele, e o trecho diz que ele pede, né? Quando tiver tudo bem com você, lembre-se de mim e fale de mim para o Faraó e tire-me dessa prisão. E aqui é a terceira grande traição que José sofre: traído pelos irmãos, traído pela patroa e agora traído pelos amigos na prisão. Uma terceira traição. E diz a Bíblia que depois disso José fica 2 anos apodrecendo ainda naquela prisão. 2 anos depois da revelação desse sonho. 2 anos. E ali Deus prosperando, Deus usando e Deus exaltando ele. E ele firme nas promessas do Senhor. Aleluia. Quem de nós, irmãos, depois de tudo isso, eu estou falando aqui de 13 anos, não são 13 dias, não são 13 semanas, são 13 anos, dos 17 aos 30 anos, passando perrengue, sofrendo, sendo afrontado, e crendo numa promessa, que lá o seu bisavô recebeu, que foi renovada no seu avô, no seu pai, e chegou até ele, sem ter uma palavra escrita. Era o início do povo de Deus, era o início, eles eram dezenas de pessoas naquela época, eram só dezenas, pastor. Ele firme, e ele sendo assediado, e ele negando porque ele temia pecar contra Deus, ele temia fazer algo que Deus não se agradava.
fica os 2 anos naquela prisão, servindo a Deus e Deus abençoando ele lá. 13 anos se passando nessa situação. Quem de nós já não ia ter chutado o pau da barraca? Quem de nós iríamos ter essas atitudes quando somos afrontados, quando passamos por um deserto, quando passamos por uma dificuldade? Muitos de nós, a primeira reação quando somos traídos é revidar, é querer bater, é querer devolver, é querer espraguejar. Não tem nenhum relato na Bíblia que José fez isso, nenhuma dessas coisas. E muitas vezes as pessoas nos ferem, é muito ruim. Ele sofreu, mas ele soube lidar com a situação. Amados, vamos para o último período então, e eu já caminho para a conclusão dessa mensagem. O período do palácio, o período que as coisas começam a mudar. Gênesis 41 e 46, que diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Amados, nós sabemos que então se passa 2 anos depois da revelação de José, e aí nós vemos, José no palácio, um homem governando todo o Egito. Depois de tudo, só tinha um maior que ele na terra, no Egito, só Faraó, e ele era o governador. Então nós sabemos, a Bíblia ela nos traz luz, que ele passa então esses 2 anos, depois da revelação, aquele copeiro esquece ele, esquece de tudo que aconteceu, e Faraó tem um sonho, e tem 2 sonhos, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas de milhos fartas, as 7 mirradas, e que as mirradas devoram as boas, que as vacas magras devoram as vacas gordas, e não há no Egito quem revele aquele sonho. Os magos, os videntes da época, não há quem, a Bíblia fala que não há quem revele. E então o copeiro se lembra. E só então, 2 anos depois, o copeiro se lembra. Mas lá na cadeia o Senhor lembra, Faraó, aquela vez lá que eu errei com o Senhor me prendeu e tal, aconteceu assim, assim, assim. Tem um homem lá chamado José. E José é chamado às pressas. E Deus dá a revelação do sonho, dizendo que os 2 sonhos são um sonho só, e que vão vir 7 anos de fartura sobre a terra do Egito e 7 anos de miséria, onde vai cessar a produção. E José começa a aconselhar o faraó, não querendo se promover. Olha que coisa linda, quando a gente faz as coisas para o bem, não querendo se promover, mas quando as bênçãos de Deus estão sobre nós, Deus nos promove, amados. José não podia ter dito para o faraó: quem sabe tu me liberta da prisão, e quem sabe, já que eu te revelei o sonho, tu deixa eu cuidar disso aí. José não faz isso. José revela o sonho e atribui a revelação a Deus. José aconselha o faraó e não diz eu, indica eu, e nem pede para ser liberto. Ele diz: vai vir 7 anos de prosperidade, vai vir 7 anos que as coisas vão ficar complicadas, que vai faltar comida na terra. E vai começar a dizer: faraó, te aconselho o seguinte, nesses 7 anos, separa 1/5 da produção e estoca. E quando chegar os 7 anos de falta de alimentos na terra, nós vamos, o Senhor separa pelo Egito em celeiros, então, para poder alimentar a população nesse período. E ele diz: nomeia uma pessoa de confiança para cuidar de tudo isso. Ele dá um conselho puro, e ele não cita o nome dele, e nem pedir para a prisão, para sair da prisão ele pede. E Faraó
com certeza, tocado por Deus naquele momento, vai falar com seus conselheiros e vai dizer: teria algum no Egito, alguém mais sábio que esse homem? Que tem poder divino sobre ele? Que tem poder divino sobre ele? Teria alguém melhor para esse cargo do que tu mesmo? E foi bem ao faraó e aos todos os seus conselheiros nomear José como governador do Egito. E tudo aquilo que José aconselhou o rei e o faraó disse para ele: isso aí, tu é o cara, é tu que vai executar isso tudo. Vai tirar o anel do dedo, o anel de selar, e vai colocar nas mãos de José. Vai sair com José no Egito em carruagem real. Aqui no Egito ele só não é maior do que eu, mas o que ele mandar fazer para fazer, ele passa a ser o governador do Egito. Olha o que as mãos poderosas de Deus são possíveis de fazer. Amados, José passou 13 anos entre o poço e o palácio. Nesses 13 anos, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi traído pela sua patroa, foi para a prisão, virou presidiário, passou por muitas e muitas dificuldades, muitas provações, muitas traições, até ele se tornar governador do Egito. Mas algumas lições importantes dessa história de José, que são bem resumidas, eu resumi bastante, tem muita coisa maravilhosa. Do palácio, ou melhor, do poço ao palácio, José perseverou. Do poço ao palácio, José teve uma fé inabalável. Do poço ao palácio, José lutou contra todas as formas de pecado. Do poço ao palácio, José foi fiel a Deus. Do poço ao palácio, Deus prosperou José onde ele estava. Do poço ao palácio, a presença do Senhor estava 24 horas por dia sobre José. Do poço ao palácio, as mãos poderosas de Deus estavam sobre José. Do poço ao palácio, a cada dia que passava, as promessas de Deus se confirmavam sobre a vida de José. Do poço ao palácio, nós não vemos um homem murmurando, reclamando de tudo. Do poço ao palácio, nós vemos um homem que perseverou. Aleluia! Deus estava com José o tempo todo. E que lição nós tiramos disso? Esse mesmo Deus que estava com José o tempo todo durante esses 13 anos, é o mesmo Deus que está com nós hoje. É o mesmo Deus que nos ajuda a perseverar. É o mesmo Deus que está conosco quando nós estamos no deserto, quando nós estamos no vale, quando nós estamos em situações de cadeias, de dificuldades, do fundo do poço ao palácio. O Deus que estava com José lá, estava com José ali. O Deus que está conosco ali, está conosco lá. Independente da situação que nós vivemos, Deus está conosco, irmãos. Vamos olhar para esse homem, que era um homem pecador como nós, sujeito ao pecado, mas que lutou e lutou muito, e perseverou, e independente das circunstâncias, ele olhava para o alto. Independente das circunstâncias, ele não olhava para a sua volta, e Deus prosperava ele onde ele estava. E nós temos diversas promessas na palavra de Deus, que é onde nós colocamos as plantas do nosso pé, abençoados seremos abençoados na terra, seremos abençoados no campo, seremos abençoados na nossa família, seremos abençoados no nosso casamento, seremos abençoados no nosso trabalho, e que as bênçãos do Senhor estarão com nós. Lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, vai começar dizendo que bendito nós seremos na terra, no campo, se atentamente ouvirmos a voz de Deus e cumprirmos os seus mandamentos. As bênçãos do Senhor virão sobre nós. Aleluia! Eu não estou dizendo para que nós sejamos igual a José, longe de mim querer isso, e longe de mim querer que eu passe ou que vocês passem as coisas que José passou, mas não é isso que eu estou dizendo.
É um exemplo de um herói da fé. É um exemplo de um herói da fé que está lá na galeria dos heróis da fé, que serve de exemplo para nós, de inspiração. Se ele conseguiu, nós também podemos. Se Deus estava com ele, Deus vai estar com a gente também. Persevera. A palavra é: persevera nas promessas do Senhor, persevera nos mandamentos do Senhor, persevera, amados, e luta, porque vão vir dias sombrios, vão vir dias de fundo do poço, mas vão chegar os dias do palácio. Vai ter um momento do fundo do poço, mas vai ter um momento do palácio. Mas independente se hoje você está num momento de fundo de poço ou de palácio, Deus está contigo. A presença do Senhor está contigo. O Senhor Jesus está olhando para nós e Ele não nos desamparará. Querido e amado Deus, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos cultuando nessa noite, Senhor. Meu Pai amado, eu te peço, Jesus, eu te peço, ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, que a força que o Senhor deu para José, para ele poder lutar e perseverar, que a visão que o Senhor deu para José, de que valia a pena ser fiel, de que valia a pena continuar acreditando numa promessa, numa profecia, que nós saiamos nessa noite com essa palavra gravada no nosso coração, que a palavra escrita, nós te damos graças a Ti, Senhor, pela palavra escrita, mas a palavra escrita ela é vazia se ela não está gravada nas tábuas dos nossos corações. Cria em nós, ó Deus, um coração, Senhor, como o de José, Senhor, que olha para Ti em todas as circunstâncias, Senhor. Ó Deus amado, nos abençoa, nos prospera em toda e qualquer situação, Senhor. Eu te agradeço e te dou graças em nome de Jesus.